Meu nome é Juliana Honorato, sou MA1 do Serviço de Anestesia do CT Américas. Hoje vou apresentar para vocês, dando início ao dezembro da regional, sugerido pela Karen, ao bloqueio interescalênico e o bloqueio axilar, falando um pouquinho da anatomia do plexo braquial, quando um ou outro está mais indicado. Para a gente começar, para dar início, um pouquinho da anatomia, do que a gente pretende enxergar quando a gente posiciona o ultrassom. Então, esse é um plexo dissecado anatomicamente, e a gente pode ver aí as estruturas que compõem o plexo braquial. O plexo se inicia em C5, C6, formando o tronco superior, C7 dá origem ao tronco médio e C8 e T1 dá origem ao tronco inferior, que eles se unem, se dividem em fascículos anteriores e posteriores, dando origem a divisões e dá um final nas raízes nervosas, nas terminações, como a gente pode ver nessa figura de forma mais clara. C5 e C6 formando o tronco superior, C7 dando origem ao tronco médio e C8 e T1 ao tronco inferior. O que a gente tem que ter na cabeça ao utilizar o ultrassom é saber, a partir do momento que você está escaneando aquela região, qual estrutura anatômica você pretende enxergar. Se for um bloqueio interescalênico, a gente vai ver qual parte desse plexo braquial que a gente está querendo ver. Da mesma forma, quando é o bloqueio axilar, o que você procura no ultrassom. Assim, as indicações para o bloqueio interescalênico, quais são? Principalmente cirurgia do ombro e não tão indicado quanto a do ombro, que é 100% das vezes, a cirurgia do húmero proximal, podendo também ser utilizado na cirurgia do braço e na cirurgia dos 2/3 laterais da clavícula. Lembrando que esses dois últimos têm um tronco inferior incompleto. No bloqueio, você não pega o tronco inferior. Dessa forma, você precisa complementar, dependendo da área. E da mesma forma que tem algumas indicações, as contraindicações. As contraindicações gerais do bloqueio de ultrassom, de qualquer procedimento, quando o paciente não aceita, quando há recusa do paciente, quando tem alguma infecção no local, quando tem um sangramento ativo em uso de anticoagulantes, quando o paciente tem uma alergia ao anestésico local utilizado. Uma importante contraindicação desse bloqueio interescalênico é um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Como a gente viu ali na figura anterior, só que não destacamos tanto, que vai ter a mesma figura na frente, é o nervo frênico, que tem a origem no tronco superior, e com isso, no tronco médio, aliás, e com isso, os efeitos colaterais que esse bloqueio pode causar no paciente. Outra contraindicação é a paresia contralateral dos nervos frênicos ou laríngeos recorrentes e algum déficit neurológico prévio do braço que pode gerar alguma dor de cabeça no futuro. O bloqueio interescalênico, como a gente pode ver, ele vai ser posicionado o probe 3 a 4 centímetros da clavícula, utilizar o probe linear de baixa frequência e entre o músculo escaleno anterior e o escaleno médio, procurando esta figura aqui. Aí as indicações. Lembrando que a posição do paciente pode ser tanto em decúbito dorsal, tanto em cadeira de praia ou em decúbito semilateral, sendo o objetivo do anestésico espalhar ao redor dos troncos superior e médio
entre os músculos escaleno anterior e médio, na profundidade, mais ou menos, que a gente vai inserir a agulha de 1 a 3 centímetros. É indicado utilizar como anestésico local de 7 a 15 ml de ropivacaína a meio ou 0,75, lembrando que ao injetar o medicamento tem que respeitar o tempo de latência para o início do procedimento. Como eu falei, ao posicionarmos o probe na região interescalênica, observaremos essa figura aqui, podendo ver a raiz de C5, de C6 e de C7, procurando injetar o anestésico entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio, para preencher todas as raízes do plexo braquial e conseguir a analgesia adequada. Aqui é o vídeo que eu programei para poder apresentar para vocês a forma de fazer. Como a gente pode ver, de 3 a 4 centímetros da clavícula, o probe linear é posicionado e a gente introduz a agulha de lateral para medial. Aqui são as raízes nervosas que a gente procura, C5, C6, C7, C8 e T1. Sendo esse o nosso objetivo de introduzir o anestésico aqui. Lembrando da anatomia, que a gente tem que identificar o músculo escaleno medial, o músculo escaleno anterior, e aqui estão as raízes que a gente está procurando, do plexo, que é a veia jugular interna. E aí, com a agulha de lateral para medial, a gente vai introduzir, passando no escaleno anterior, na raiz mais ou menos de C7, a gente vai introduzir todo o anestésico local para ter uma adequada distribuição em todo o trajeto. E com isso, a gente consegue realizar o bloqueio. Esse é um vídeo do site Nissora, que ele apresenta também algumas complicações, alguns descuidos que acontecem quando a gente não visualiza adequadamente a ponta da agulha. Sempre reforçando que traz segurança, traz qualidade no bloqueio, uma menor injeção, um uso de uma menor concentração de anestésico, menor volume de anestésico, quando a gente vê essa ponta da agulha e a gente consegue identificar adequadamente as estruturas. Algumas complicações que esse bloqueio pode trazer, assim como outros, a injeção intravascular do medicamento pode causar uma toxicidade local. Esse bloqueio pode trazer também uma injeção espinhal, uma peridural ou uma injeção inadvertida na artéria vertebral. Pela proximidade com o tórax, a gente pode causar um pneumotórax. Dependendo se o paciente não está sedado adequadamente, a gente pode causar um desconforto, mas lembrando que não é aconselhado, principalmente para quem está começando o bloqueio, que faça com o paciente não cooperativo, para justamente, caso lese, caso o paciente sinta dor, a gente possa remover prontamente a agulha. Pode causar rouquidão, caso atinja o nervo laríngeo recorrente. Pode causar uma síndrome de Horner, que é composto pela tríade pitose palpebral, anidrose, miose, causado pela injeção próxima, atingindo a cadeia ganglionar cervical simpática. A complicação principal desse procedimento é uma paresia hemidiafragmática quando ela atinge o nervo frênico. Por quê? Porque no nervo frênico, ele pode ser visto na raiz aqui que está apontado, marcado em vermelho,
Ao atingir o anestésico local, ele causa paralisia do diafragma daquele local. Ele causa paralisia da utilização dos músculos, músculos acessórios utilizados na respiração, podendo causar essa complicação. Também, outra complicação desse bloqueio é o reflexo de Basel-Jarisch, causado por uma hipotensão e bradicardia, uma neuropatia, caso leve o nervo, uma lesão mecânica do plexo e uma infecção também é possível de complicação. Como podemos ver, esse é um artigo que fala sobre o bloqueio do tronco superior do plexo como alternativa para diminuir essa paralisia do músculo do nervo frênico e, com isso, diminuir as complicações decorrentes disso. É um artigo recente, publicado na Anesthesiology de 2019, que demonstra essa superioridade. Outro artigo também importante é comparando o bloqueio supraescapular e interescalênico nas cirurgias de ombro. É uma revisão sistemática que aborda que a relação entre eles não tem tanta complicação no uso de opioides pós-operatório, mas que o supraescapular tem uma superioridade em relação ao interescalênico no bloqueio da cirurgia de ombro, de trazer menos complicações. Eu vou passar agora para o bloqueio axilar. Quer complementar alguma coisa antes, Karen? Não, tô anotando aqui, a gente conversa tudo depois. Tá joia, tranquilo. Já o bloqueio axilar tem algumas indicações, como cirurgia de cotovelo, cirurgia de antebraço, cirurgia do punho, cirurgia da mão, principalmente cirurgia da mão. E também serve como uma alternativa na impossibilidade de acesso às partes superiores, como infecção local, queimadura, catéter venoso de demora, quimioterapia, alguma complicação clínica que impossibilite esse acesso. Como contraindicação, a gente tem a recusa do paciente, alguma infecção cutânea no local do bloqueio, uma alteração anatômica, como a linfadenopatia axilar, uma coagulopatia grave, uma vez que é um local de difícil compressão, uma doença neurológica pré-existente. E o que pretendemos ver ao utilizar o probe nesse bloqueio? É um bloqueio que a gente prioriza visualizar a artéria axilar. Ela serve como uma referência anatômica, como um bloqueio, como a referência anatômica que a gente está procurando. E ao redor da artéria axilar, vamos observar o nervo mediano, o nervo ulnar e o nervo radial. E um pouco mais entre o músculo coracobraquial, é um nervo que tem um brilho importante, o músculo cutâneo, que a gente precisa complementar a analgesia. Como fazer esse bloqueio? Qual o transdutor utilizar? A gente também utiliza o transdutor linear. Fazemos a abdução do braço do paciente a 90 graus para que ele seja de mais fácil execução, de uma melhor execução. E o objetivo do anestésico local é se espalhar entre todos esses 4 nervos para conseguir o bloqueio completo. Não esquecer de complementar no músculo cutâneo. O anestésico local, vamos utilizar um volume de 15 a 20 ml. Podemos utilizar a lidocaína a 2%, lembrando que ela tem um tempo de ação mais curto, né? De 10 a 20 minutos para começar a agir e vai ter uma duração de 3 a 4 horas. Já a ropivacaína, caso seja utilizada, ela é um anestésico com
com uma latência um pouco maior, demora um pouco mais para começar a fazer efeito, mas com isso conseguimos uma duração maior do procedimento. Então, depende do objetivo. Caso seja uma criança que não queira ficar muito tempo imóvel, né, com o braço, devido ao desconforto que causa, pode priorizar um anestésico com uma ação mais curta, e tem a ropivacaína como uma ação mais longa para cirurgias mais complexas. A anatomia que a gente vai ver, como pode ver, a artéria axilar e os nervos em volta dela, o mediano, o ulnar, o radial inferior e o músculo cutâneo que brilha, tem um brilho específico para fazer o bloqueio. Aqui é o vídeo da execução do bloqueio. The procedure starts with the positioning Posiciona, of the patient. As you can see, we use this. Posiciona o braço, né, com abdução a 90 graus, faz a limpeza adequada. Okay. Generous amount of antiseptic and lidocaine. So we mix Dá um 1%. pause aí, Ju. Aquele médico que apareceu, você sabe quem é? Só uma observação para não esquecer. Não. É o Hadzik. Esse aí, ó. Só para você, quem não conhece, esse é o Dr. Hadzik, que escreveu o livro dos bloqueios e que é o responsável pelo todos os vídeos, todos os conteúdos do Nissura. Tá? Só para você saber quem é. Vai, keep going. Certo. Nessa posição... Só porque é um vídeo bem longo. The medial fascia up here, subcutaneous tissue. Tem a artéria axilar pulsando aqui no meio e a gente vai procurar as terminações nervosas ao redor dela. And there's the skin. And what we want to do with the scanning technique is see the brachioplexus sheath, so we can see the medial side of the sheath right there. We can see the conjoint tendon in here. We can see the axillary artery, and we can see also the anterior sheath over here. That's the biceps muscle, and that is the coracobrachialis muscle. And in between the two fascia of the biceps and coracobrachialis, there is musculocutaneous nerve, which obviously in this situation, we will need to block separately. So. E aí a gente visualiza os nervos especificamente. Músculo cutâneo, o ulnar e o radial. And that is a radial nerve, most likely in here. So now when we have this image, we need to do some decision making. Now here's the humerus. We need to inject 20 milliliters into that sheath. 10 milliliter and 8 milliliter, that is anterior to the artery, 8 milliliter posterior to the artery, and 4 milliliter for the musculocutaneous nerve. So let's get started. I think we're going to go first injection posterior to the artery of 8 milliliter, and we'll then make decisions based on when we get there. So that's the needle entering. The fascia, subcutaneous tissue and fascia. Now we're in the biceps. The needle is aimed right now, and you can sometimes also aimed at the axillary artery, and we want to position the needle behind the axillary artery. So here, that oftentimes is a profunda, so we need to make sure we're not going through that vessel. As you enter the sheath, there was a usually distinct pop, which happened just now. Okay, next thing we want to do is check. We don't have a nerve stimulation at 0.5 milliamps. That means we're not on the nerve or in the nerve. We always look at the tip of the tubing at the hub of the needle. We don't see any blood. We aspirate, the blood is absent. And now we measure injection pressure, wanting to make sure that the open injection pressure is always low. It has to be less than 15 psi. As we inject, we would like to see the distribution of the local anesthetic
around the axillary artery. So here we go. That's a pretty good distribution. But now, since we created a little bit of that local anesthetic there, a lot of it seems to be escaping from the brachial plexus sheath inner. So we need to lift the needle tip up and advance the needle over the you likely are going to get another pop as you pop through one of the tissue layers or fascia that's inside. That's good. Okay. Aspiration again, pull back a tiny bit. Aspiration negative. Okay. Switch continues to be absent. Injection pressure is normal. And we continue now injection local anesthetic. That looks a lot better. Okay. So we're going to now complete the injection with 8 milliliters of local anesthetic. So here we go. We have 5 milliliters. We got 6 milliliters. We got 7 milliliters. Every 3 milliliter we aspirate, aspiration negative. Very gentle aspiration. We continue. 1, 2, so that's a total of 8 milliliter. That comprises the injection posterior to the artery. Now we're going to withdraw the needle back, and we go to the anterior aspect of the artery, and lift the needle tip up to pass between the adventitia of the artery and the median nerve. Okay, stay there. Okay, aspiration is negative. At the distribution of the local anesthetic, but we're not really happy with what we see. And aim up a little bit above the artery. If that proves difficult, you also can go out of the sheath one more time and just go above the median nerve altogether into the sheath. Yes. So as you can see, there's always elements of decision making as you perform any nerve block procedure. So we're going to go above the median nerve. We're going to enter to the fascia. And now lift the needle up to avoid the median nerve and enter the brachial plexus sheath. You will feel the pop as you do. Push a bit more in between the two nerves. Yes, good. Aspiration negative. Pushes down the ulnar nerve and pushes down the median nerve. She did not advance the needle or change the needle position, but she simply lowered the needle tip without advancing or withdrawing into the plexus to favor the local anesthetic spread inside the plexus. Okay, now in this particular situation, I do feel that we do need one injection here. Okay, so she's going to advance between the artery and the ulnar nerve just to make sure that we got even spread in the plexus. One more time. Push. That's it. Okay. Aspiration negative. We don't have a blood in the syringe or the tubing, which is absent. We're going to inject the last 2 milliliters of local anesthetic, and now we can see how this particular injection fills the sheath around the radial nerve, as well as complements the block of the ulnar and the median nerve. So we have injected 8 milliliter posterior to the artery, combined 8 milliliter anterior to the artery, and now we're going to go back to look for the musculocutaneous nerve, which is now located here, for one more last injection of the local anesthetic. So all we have remaining. Então, como a gente pôde ver, ele fez o bloqueio de todos eles. A técnica que ele usou foi bloquear um a um com uma concentração de anestésico, que é uma das possibilidades. Existem outras formas também de bloquear, como fazer injeção de anestésico embaixo da artéria. Com isso, faz uma distribuição em U de uma maior quantidade de anestésico, e com isso distribui igualmente nas 3 regiões, mas essa específico, visualizando a ponta da agulha, visualizando direitinho, você consegue utilizar uma menor quantidade de anestésico e uma certeza maior do bloqueio. Lembrando que, dependendo do procedimento de braço, de mão,
às vezes precisa fazer o bloqueio de onde vai ficar o garrote do manguito, fazendo uma infiltração local em anel, né? Na forma que vai ficar no braço. Algumas complicações desse bloqueio. É a punção vascular, tem uma artéria ali toda onde os nervos estão ao redor, fazer uma injeção intravascular, podendo causar uma intoxicação por anestésico local, dependendo, pode causar um hematoma, a toxicidade, e pode causar uma lesão do nervo também. Esse trabalho é um trabalho da Unifesp, um estudo prospectivo randomizado, que ele compara as diferentes formas de fazer o bloqueio pela via axilar e demonstra isso que eu falei anteriormente. Quando faz um bloqueio perineural, você consegue utilizar uma menor concentração de anestésico, enquanto quando você faz, e além disso, tem uma menor chance de um acidente vascular, porque quando você introduz a agulha de forma inferior, a artéria tem uma maior chance de cometer um erro e, com isso, para um operador não tão treinado assim, podendo causar algumas complicações. Esses foram os bloqueios escolhidos hoje para falar sobre, e queria aí a contribuição de vocês e falar um pouquinho sobre como vocês fazem um bloqueio, se tem uma forma de preferência ou outra. E eu queria fazer uma consideração especial, que teve um sábado que eu troquei com a Isabela, um plantão, e estava com Gabriel, se eu não me engano, Lorena e Camilinha na RPA. E a gente recebeu um bloqueio, uma paciente que quebrou os 2 braços, e eu não lembro exatamente qual foi a cirurgia utilizada, mas que ela recebeu um bloqueio de plexo interescalênico bilateral. A paciente, na cirurgia, ela foi entubada, tiveram a ousadia de estubá-la no final e queriam mandar para o quarto, não queriam mandar nem para a SEMI, não queriam mandar para nada. Nesse dia, o Gabriel prontamente pegou o ultrassom, a gente fez ultrassom do diafragma para ver se estava funcionante ou não. Felizmente, a gente colocou no modo M, né? A gente conseguiu ver, deslizar direitinho, mas assim, a gente mandou para a SEMI, a gente mandou para uma observação mais atenta, e foi um caso assim que no dia eu não tinha me dado conta da importância que é conhecer a anatomia, conhecer as complicações que isso pode causar, né? E a gente recebeu um paciente assim, você fala, cara, não é possível, essa pessoa ousada. Tinha que ter guardado esse caso, Ju, pra gente botava no congresso, RPA, entendeu? Corajosa. Corajosa, eu não lembro. Gente, Lorena, posso falar aqui só um detalhe? Eu não sei se a Ju está lembrando que o paciente era uma senhora. Essa senhora, ela era pneumectomizada, tá? Fizeram um bloqueio interescalênico bilateral numa senhora pneumectomizada de POC. Então, assim, foi extremamente chocante para a gente, porque eu falei assim, Ju, você tem noção da gravidade do que a gente está na mão aqui na RPA? E, assim, foi passado para a gente como uma técnica inócua e que, assim, sem repercussão nenhuma. E a vovó, incrivelmente, saiu bem, né? O diafragma paralisado, mas, assim, ela ficou bem, por incrível que pareça, a gente deixou ela um tempo, mas o detalhe era que, além de ter sido bilateral, ela era pneumectomizada e DPOC. Então, nesse caso, não podia ser nem unilateral, né? Só se fosse do lado da pneumonia sem pulmão. Baixaria. Bizarro. Muito bom, Ju. Parabéns, tá? Você abordou bem, mostrou a parte prática com ultrassom. Só tem algumas considerações. Qual é a raiz de onde sai o nervo frênico? O nervo frênico sai ali de C7.
Não. Rodolfo. Mas... Tá sem som. C6? Não. Isabela. Isabela. Não é de C5 a C8 ali? Não. Isabela, cadê você? Não tô te Oi. ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Tá baixo? Agora tô. Tá me ouvindo? Eu não vou chutar, não tenho certeza absoluta. Fala alguma coisa. Eu achava também que era ou C6 ou C7, que era tronco Tá. superior. É de C3 a C5, tá? É alto. É a alta saída do nervo fêmur. Não chega a ser o tronco superior, porque o tronco superior seria C5 e C6. Se ele é de C3 a C5, só se ele saísse de C5 apenas, que você pega o tronco superior. Ele é acima do tronco superior, tá? Outra coisa. Dúvida. Por conta da superioridade do bloqueio do tronco superior, se ele sai lá de cima, de C5 a C... de C3 a C5, por que o bloqueio tem menos complicação, então, quando bloqueia só o tronco superior? Então, o que isso aí era outra pergunta que eu percebi que você não captou muito bem. O bloqueio... Deixa eu botar aqui o ultrassom. O bloqueio do interescalênico, classicamente descrito por Winnie, ele vai ser na altura da cartilagem cricoide. Ele é um bloqueio alto. Sim. Quando a gente passou a usar ultrassom, a gente consegue ver que a gente consegue fazer mais baixo. E com o tempo, a gente mudou esse nome para o bloqueio do tronco superior. Significa que a gente vai ver as três, não são as três, não é C5, C6 e C7. A gente acreditava que era C5, C6 e C7 que você vê na imagem do interescalênico, mas, na verdade, o que a maioria dos pacientes a gente observa é que é C5 e C6 dividido. E isso a gente consegue ver se você estiver rastreando, passando, escaneando e vendo a raiz saindo do processo transverso, você sabe a altura que você está, e aí você vai ver saindo C6, uma bolinha, e depois essa bolinha se dividindo, e aí faz o sinal de trânsito que eles falam, né? Que são aquelas 3 bolinhas. Isso é um bloqueio interescalênico alto, clássico, eles chamam de sinal de trânsito, né, em inglês. Conforme você vai descendo o seu probe, indo para mais supraclavicular, o tronco superior ele vai se agrupando, vai formando como se fosse um cachinho de uva ali. Lembra do bloqueio? Deixa eu botar aqui, acho que fica mais fácil. Supraclavicular são os cachos de uva, você vai ver a artéria e um cachinho de uva do lado. Não sei se vai funcionar, gente. Tá funcionando? Vocês estão vendo? Tá longe. Continua? Tá longe, né? Tá longe. Diminuir a profundidade aqui, ver se... Tô vendo. Dá para ver mais ou menos? Mais ou menos. Só focar na sua tela. Deixa eu aumentar ela aqui. Pronto. Isso, só ampliar a tela dela. Deixa eu ver aqui, seta. Tá. Então, eu tô com o meu probe em cima da minha clavícula, tá? É um bloqueio supraclavicular. Eu vou ter clavícula e a pleura do lado. Aqui eu tenho minha artéria. E aqui em tacho de uva, eu tenho o plexo braquial, certo? Certo. Conforme eu for subindo, esse plexo vai se agrupando e vai se reunindo entre os meus 2 escalenos. Tá vendo aqui as bolinhas? Sim. Aqui é medial e lateral do meu probe, tá? Então, escaleno anterior e médio. Eu vou subindo e aí eu consigo ver, ó. Deixa eu dar pausa. Essa imagem que vocês têm que gravar. Isso aqui é um processo transverso em formato de U. Ele tem o processo anterior
e posterior, que é o tubérculo de Chazanet, que eu não sei falar esse negócio. Mas qual é a altura disso, Ju? Que tem... Na C7. Não, C6. O C7 só vai ter posterior. Ele não vai ser o Czão. Ele vai ser em rampa ou em divã. Ele vai ter só essa parte aqui. Tá? Então, quando eu vejo um processo transverso em formato de U, e aqui eu vejo a minha raiz preta. Tá vendo minha raiz preta aqui? Sim. Aqui, ó. Tem uma bola preta e tem um C embaixo da bola preta. Então, Sim. esse é o processo transverso de C6, com a raiz de C6 saindo. Certo. Deixa eu voltar para essa imagem, calma aí. Bola, então. Ó, tá vendo? C6, raiz de C6 e o processo anterior e posterior, tá vendo? Ó. Sim. Se eu descer, então o C6 está saindo, ó, tá subindo. Aí eu vou ver C7 aqui embaixo. Eu só tenho, ó, posterior, em rampa. Só do lado de cá. É que eu mudei, que agora aqui tá medial, ali tá lateral, tá? Calma aí. Pra vocês não confundirem. C6 aqui. Aqui é medial e aqui lateral. C6 com raiz de C6 saindo. Certo. Ó, a raiz vai subir. Eu tô descendo meu probe, a raiz está subindo. Aí eu vou ter uma outra raiz saindo aqui embaixo. Num processo que só tem para dentro, ó. Aumentar a profundidade. Ó, esse aqui só tem essa parte aqui, em rampa, em divã. Então, esse é o C7. Acima de C7, todos os processos transversos são bífidos, que é esse em formato de C que eu falei. Só que o de C6, que é o tubérculo de Chazanet, ele é maior, então ele é mais fácil de identificar. Então, eu tenho C7 aqui, minha raiz C7 saindo, eu vou subindo, ó, C6, ó a raiz entrando, e C5. Ó o C5 como é menorzinho, é um C bem pequenininho, C5. Então, aqui eu tenho raiz de C5, ó, ela vai sair, ó, saindo, eu tô descendo com o meu probe, a raiz está saindo, indo para o meio dos meus dois escalenos. Então, eu tenho C5 e, ó, meu C6 aqui. Raiz saindo, vai se juntar com a C5 e ele vai se dividir. Ó, uma bolona, desci, dividir. Tá vendo? Tá dividido. Então, o interescalênico é C5 e C6 dividido. Não é C5, C6 e C7. O C7 é mais para baixo. Ó o C7 saindo. Calma aí. Desculpa. C5, C6, C7 em rampa. Só tem o tubérculo posterior, tá? Conforme eu vou descendo, eu tô com o meu plexo aqui em cima. Eles vão se agrupando, ó. Deixa eu diminuir a profundidade para vocês verem melhor. Eles estão agrupados aqui. Eu já procurei em mim, mas eu não consegui. Mas no momento que eles estão agrupados, a gente tem um nervo que vai sair, que é o supraescapular. O meu não dá para ver direito, mas olha só. Ele vai saindo, que ele vai indo para posterior do ombro. No momento que o meu supraescapular sai, eu vou voltar para o meu probe para a origem, enquanto ele está dentro, junto com os outros, e eu bloqueio. Esse é o bloqueio do tronco superior. Ele é mais baixo do que o interescalênico. Eu vou descer com as raízes até o momento que o meu supraescapular sai para ir direto para o ombro, porque o supraescapular vai inervar a articulação do ombro, ele é responsável por 70% da articulação do ombro. E aí, nesse momento que ele saiu, quando ele estiver voltando, eu volto para o meu próbio e eu bloqueio nesse nível. Então, o interescalênico clássico, ele é mais alto do que o bloqueio do tronco superior. E quanto mais baixo eu vou bloquear, menor a chance do bloqueio do frênico, porque o frênico é mais para cima.
Então, quando a gente tinha o bloqueio clássico, eu estou ouvindo minha voz, tem alguém com o microfone ligado aí? Dá uma desligada aí, gente. Quando eu tinha um bloqueio clássico de Winnie, a gente fazia com um volume muito alto, 20, 40. Eu já tive uma staff que gostava de fazer 60. Era um afogamento. Então, você via sino de Horner, você via várias complicações relacionadas ao volume, porque você está banhando tudo, né? Conforme a gente veio aprendendo a usar ultrassom, a gente diminuiu o volume. E com isso a gente consegue diminuir a chance de bloquear o frênico, que era 100%. Se você pegar uma questão de prova de bloqueio do frênico sem ultrassom, vai ser 100%. Com ultrassom, a gente não tem um número exato, porque o nosso estudo do ultrassom ainda está muito heterogêneo. Então, as pessoas ainda não estão todas meio azeitadas para bloquear igual. Apesar de escrever, está fazendo o tronco superior, as pessoas não têm o conhecimento para fazer direito, e aí a gente não consegue ter ainda trabalho para mostrar quantos % a gente bloqueia. O que a gente viu com o trabalho do Léo, do Falcão e do Takeda, não foi o que a gente mostrou, mas tem um outro, que eles mostram o volume de anestésico local que eu não vou bloquear o frênico. E eles chegaram num volume até 3 ml, que você fazia o bloqueio de plexo. Mas daí as críticas do trabalho é que a sua analgesia pós-operatório ficava comprometida, porque você diminui a massa de anestésico local, você diminui a duração do seu bloqueio. Mas foi um trabalho só para mostrar como é que ele vai bloquear ou não, como que ele consegue não bloquear o frênico. Então, volumes, extrapolando desse trabalho, o que a gente conclui? Volumes reduzidos no bloqueio, a complicação do nervo frênico vai ser menos frequente e mesmo que você tenha, vai ser menos duradoura. Então, às vezes, você faz um bloqueio, você consegue bloquear o frênico, mas no final da cirurgia, na RPA, ele já está conseguindo respirar, já está funcionando. Então, tem muita complicação. E como a Ju falou, se a gente for bloquear, o que a gente pode fazer é fazer a ultrassonografia do diafragma. Deixa eu ver se eu consigo aqui sem me expor. Eu tô com linear, vamos ver se rola. Deixa eu trocar para o curvo, só para vocês verem a parte do diafragma. Gente, se não estiver dando para ver, estiver muito ruim, só avisar, tá? Que aí a gente faz ao vivo outro dia. Isso aqui é uma tentativa. Depois vocês têm que falar que deu certo. A gente vai escanear ao vivo também. Não, vamos, mas é que se eu estiver mostrando... Gente, será que é uma pneumonia? Se eu ficar mostrando e ninguém tá vendo nada, eu tô de bobo aqui. Tá maneirão, Ali. tá maneirão. Então, keep going. Ó. Pulmão. Costela, costela, linha pleural. Quais são essas linhas? E depois da linha pleural, horizontais. Qual é o nome dessa linha? A. Isso, A de ar. Aí eu vou respirar. Eu estou do lado esquerdo, tá? Então é meu baço. Eu respiro e eu tenho a movimentação do diafragma com a minha víscera maciça, que nesse caso é meu baço. Agora eu vou botar no modo M. Esse meu ultrassom, vocês podem ver, eu tenho uma setinha aqui no meio. Então, além de eu botar, eu consegui modificar com essa parte branca, eu consigo botar na altura. Então, vou botar aqui na altura do diafragma, vou respirar. Então, vocês veem que eu tenho um padrão do meu diafragma funcionando, conforme eu inspiro e expiro. Quando eu tenho paralisia do meu frênico, eu não vou ter movimentação do diafragma, eu não vou ter essa movimentação no modo M. Uma maneira legal de começar a ver isso, antes de fazer o bloqueio, você já vê como é que está o diafragma do paciente, para você ver qual é o padrão de normalidade. E aí você faz o bloqueio e você olha de novo. Então, você já comparou com era o normal desse paciente. E aí você bloqueia e vê como é que ele ficou. Se ele bloquear o frênico, no final da cirurgia, você passa a ultrassom e vê se ainda está.
Tem alguns trabalhos sobre isso e é um bom tema de TCC e super fácil de fazer. O que mais que eu queria falar, Ju? Você usa Estimulplex para fazer o seu bloqueio do interescalênico, sim ou não? Axilar também. No que eu estava lendo, é sempre útil usar o Estimulplex, ainda mais que a gente não tem aquela valvulinha de pressão, né? Porque vê quando está aumentando. Lá no serviço, eu acho que tentei fazer um bloqueio com o Felipe uma vez só. A gente tem muito pouca, pelo menos eu entrei em poucas vezes para fazer o bloqueio de plexo, então geralmente eu não uso não, mas eu acho válido usar para você saber a proximidade do nervo, para você evitar complicação. A técnica do ultrassom por si só, ela é bem segura, uma vez que você tenha um agulhamento adequado, uma visualização adequada, mas para nós que estamos aprendendo, treinando, acho válido associar sim, para a gente saber usar o Estimulplex e também a combinação de técnica oferece uma segurança extra, né, para o procedimento. Excelente. Então, o que eu proponho aqui é para sempre que tiver um residente fazendo bloqueio do interescalênico do axilar, utilize o neuroestimulador. Vocês não estão proficientes no assunto ainda. Vocês estão no começo da curva de aprendizado. Então, às vezes você diz que está vendo a agulha, a ponta da agulha, e você não está. Você está oblíquo com o seu probe. E às vezes, quando eu não estou segurando o probe, às vezes a pessoa fica um pouco perdida para saber se aquilo é a ponta ou não. Quando você está fazendo o seu próprio bloqueio, você consegue identificar melhor. Então, em questão, falando de segurança do paciente, o ideal é para quando o residente estiver bloqueando, utilizar o Estimulplex. O que você pode começar fazendo? Você começa igual no vídeo, que ele botou a meio, e aí se estiver perto da raiz, você vai ter estímulo, e aí você pode ir reduzindo. Se tiver 0,2, principalmente, você está dentro do nervo. Então, você vai recuar a sua agulha. Como você falou, a gente não tem como a válvula para estimular a pressão de injeção. Não tem nosso serviço, mas isso vai pegando com a mão, fazendo com a mão, tentando sentir, não tem a mesma sensibilidade, mas é o que dá para fazer. Se estiver duro, recua um pouco, vê o Estimulplex e vê a sua imagem, tá? O que mais que eu queria falar? Bloqueio acordado ou bloqueio em anestesia geral? Bloqueio acordado, num dos trabalhos que eu apresentei ali, eles até fizeram com 100 de fentanil e dose de midazolam, mas eles sempre falam para, no aprendizado também, quando não se tem uma proficiência, fazer de preferência acordado, porque uma lesão no nervo vai dar uma dor absurda, o paciente vai reclamar e você vai recuar com a agulha. Agora, num paciente, numa anestesia geral, você está lesando ali, para você está tudo bem, e depois você vai arcar com as consequências disso, de não ter feito um procedimento adequado. Isso. A gente tem até uma discussão que fala, mas eu faço em criança com anestesia geral. O que Karen, que eu penso é criança não tem solução. Você vai fazer um bloqueio e ela vai se mexer, você corre o risco de ter complicação porque ela movimenta durante a sua agulha. Então, a gente acaba fazendo com anestesia geral. Mas o adulto, você não tem como explicar. Se você tiver algum julgamento, se você for condenado, explicar por que você fez anestesia geral. Se você tinha opção, se o paciente era cooperativo, de fazer com o paciente com uma sedação leve ou até talvez moderada. Então, se você chegar e injetar na raiz, ele vai ter dor e você vai recuar. Mesmo que você tenha uma complicação, ela tende a ser transitória, tá? Lembrando que as neuropraxias, mais de 90% vão se resolver em até 6 meses, sem fazer nada. Que mais? Bloqueio tronco superior, falei. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou. Porque o Nissora lá, ele fala sempre que usar a jugular externa como referência àquele cara que está começando, né? Eu me enquadro nos residentes aí, que eu também não tenho muita proficiência em bloqueio periférico.
ele fala que usar a jugular externa como referência que ajuda a localizar o plexo, né, no bloqueio interescalênico. Você acha isso válido ou não? Não, eu acho que no bloqueio intraescalênico a melhor forma é você vir do supraclavicular, que é super fácil, que é aquele bloqueio, aquela imagem que a gente fez anterior, artéria com um punhado cacho de uva do lado, que é o plexo. E aí você vai subindo. Lembrando que você não vai subindo reto, você vai subindo seguindo o pescoço. Eles falam que é como se fosse uma lambida de cachorro. Então você está quase perpendicular aqui em direção ao pulmão, olhando para o plexo, e aí você vai subindo, girando, fazendo o tilt do probe. Eu acho que isso é muito mais fácil do que se guiar para alguma coisa externa. Que mais? Você falou do trabalho, eu acho que você confundiu. O estudo do supra por interescalênico, lembra desse aqui? Sim. Qual é a conclusão que você falou? Você lembra? Eu falei que o interescalênico traz mais complicações, sendo o supra mais recomendado. E entre eles não tem um desfecho significativo em uso ou não extra de opioide no pós-operatório, que esses desfechos são semelhantes. Tá, então, mais ou menos isso. O que ele bota aqui em conclusão, vou traduzir para você. A revisão sugere que não tem nada, analgesia clinicamente significativa entre os dois. Embora, se você for ver com relação ao controle de dor, o interescalênico é melhor, tá? É melhor durante a RPA. Mas, se você for ver em relação aos efeitos colaterais que o interescalênico e o supra têm, o supra vai ser superior, ele tem menos complicação. E quando você estende esse delta-T para 24 horas, a sua analgesia é equiparada. Então, é aquela briga que às vezes a gente faz um interescalênico ou faz o supra, você bota na bandeja. Se você tem, quando eu faço supra, eu tenho 70% da inervação do ombro, os outros 30%, grande parte é do axilar. A gente pode fazer, inclusive, do axilar também, mas isso é tema para outra aula. Eu faço esse bloqueio, ou eu faço interescalênico, correndo o risco de bloquear frênico num paciente DPOC, ou em alguma outra situação. Eu já fiz um paciente que tinha um tumor de pulmão do lado contralateral ao que ele ia operar. Então, ele já tinha um acometimento importante, a gente acabou fazendo só o supraescapular posterior, porque tem a chance de a gente bloquear o supra anterior, que é o que eu mostrei, que é quando você vê o tronco superior, ele está indo para fora, que ele está indo para posterior, ele vai para a parte posterior do ombro. Quando ele está saindo do plexo, você volta com ele e faz o tronco superior. Quando ele está saindo, está embaixo do músculo ióide, homoióide, você pode bloquear ele sozinho. Só que como ele está muito perto do plexo, você acaba tendo as complicações do plexo. Quando você bloqueia ele a nível posterior, você está bloqueando ele sozinho, longe do plexo, você não tem as complicações relacionadas ao plexo, tá? Então, eles, na RPA, tem uma analgesia que interescalênica melhor, mas quando você vê em 24 horas, eles acabam se igualando, mas quando a gente vê em relação às complicações, o supra é um bloqueio com menos complicação do interescalênico, isso é óbvio. Lembrando também que no interescalênico a gente vai pegar as raízes, e as raízes elas são pretinhas porque elas têm menos tecido conjuntivo. Quanto mais tecido conjuntivo o nervo tem, mais branco ele fica, como, por exemplo, o ciático, que é aquele tarugo branco. Então, ele tem mais tecido conjuntivo. Karen congelou? Deve ter caído a internet dela, deve estar voltando. Para mim aqui também. Gente, eu acho que a gente podia aproveitar, cara, hoje, terminando essa aula, os residentes, dar uma lida
no capítulo de bloqueio periférico, ele descreve a Caiu. anatomia do plexo braquial toda, entendeu? Dá uma relida nisso, entendeu? Dá uma decoradinha mesmo. Se a gente decora 10 vezes, esquece 11. Mas dá uma decoradinha hoje, que está fresquinho, que a Juliana falou alguma coisa da anatomia, mas obviamente não entrou a fundo porque é uma coisa mais chata de falar na aula e tudo assim, mas eu acho que vocês pegarem lá no capítulo de bloqueio periférico do Miller, ele descreve a anatomia certinho do plexo braquial, a saída do nervo supraescapular, a saída do nervo musculocutâneo, o axilar, enfim, vocês gravarem de que vem de cada tronco, das divisões, anterior, posterior, enfim, isso acho que é muito importante isso cair em prova e eu acho que tem que decorar isso, entendeu? É decoreba, não tem jeito, entendeu? Então aproveita hoje, dá uma decoradinha, aí volta lá, lê também sobre o nervo frênico, a anatomia do nervo frênico, vocês passaram um pouquinho de vergonha aí, então dá uma lida no nervo frênico, entendeu? Acho que é importante, né? Enfim, dá uma decorada nisso. Vocês vão decorar hoje, daqui a 2 semanas vocês esquecem, decoram de novo, entendeu? Mas é importante. Principalmente Rodolfo, você tem mais do R2, né? Então, gente, o nervo dorsal da escápula e o torácico longo, ele vai passar dentro do escaleno anterior. Isso é importante porque quando eu fizer o meu bloqueio, eu estou indo e vou passar dentro do músculo. E se você não sabe identificar essa estrutura, que é mais hiperecóica, ou seja, branca, dentro da musculatura, dentro do escaleno, você pode lesionar e causar complicação, não só de lesão direta, como dor local na hora da injeção. Ó, vou voltar de novo. Karen, quando você estava começando a falar isso, Aqui. travou sua tela e a gente só pegou assim, no meio. Você volta um pouquinho e fala de novo? Volta, ó. Tireoide, carótida, plexo, saindo da raiz, isso aqui, medial, lateral. Repara aqui, em uma estrutura branca, tem em cima e tem embaixo, que vai para dentro do plexo. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Essa estrutura branca, hiperecóica, que está no meio do escaleno e vai para dentro do plexo, um é o dorsal da escápula e o outro é o torácico longo. E como a gente faz o bloqueio de lateral para medial, a gente tem chance de lesionar esses 2 nervos. Então, tem que identificar na hora de bloquear. Acho que... a última coisa, Ju. Quando você falou de axilar, você lembrou do intercósto braquial. Qual a origem do intercósto braquial? Karen, Não tem problema. Rodolfo, qual a origem do intercósto braquial? Não sei, Karen. Isabela, qual a origem do intercósto braquial? Não sei. T2. Ju, qual é as raízes do plexo que você acabou de dar aula? Qual são, né? Faltou o português. C6, C7, C8 e T1. E o Isso. intercóstolo braquial que você falou é T2, é embaixo. T2. Então, ele não faz parte do plexo. Por isso, quando você vai fazer o bloqueio, você tem que complementar com o intercóstolo braquial quando você vai fazer a cirurgia com garrote. E a complementação é em pulseirinha da parte medial do braço. Vem aqui para o meio, agulha para cima, agulha para baixo. Não é uma pulseira em volta do braço inteiro. Não é circunferencial ao braço, tá? É só na parte medial que ele passa. Você pode fazer isso com ultrassom, não vai visualizar o nervo direito, pode só botar embaixo da pele subcutânea, injetar, ou você faz palpando, que é o que eu faço. E nas minhas anotações, acabou. Alguém mais quer complementar? Eu vi que o Bria está aí. O Bria fez o curso comigo da pós e está fresquinho também. Bria, você quer complementar alguma coisa? Acho que ele Oi, pessoal. Não, tô aqui. Boa noite. Não, tá tudo ótimo. Tá ótimo, cara. Parabéns, adorei. Muito bom. Concordei Esqueci com tudo alguma aí. coisa? Não. Show de bola. Só a única coisa que a gente estava comentando é a origem do frênico, né? Que é plexo cervical superficial, né? Só o nome, assim, que eu acho que para falar para eles, mas enfim, é perfeito. Muito bom. Show de bola.
Quem mais está aí, gente? Tem alguém que quer falar? Lorena, Gabriel, Felipe. Loren tá estudando pra caramba. Loren, quer complementar alguma coisa? Gilson, top da ortopedia também. Eu queria perguntar uma coisa. Desculpa, vai, Rafa. Vai, fala aí, depois eu falo. Fala você, eu perguntei já. Fala. Eu queria perguntar, na verdade, uma coisa para os residentes. Vocês acham que se eu fizesse um bloqueio interescalênico com um paciente já sob anestesia geral e depois de eu ter feito uma intubação com bloqueio neuromuscular e eu resolvesse usar o estímulo plexo, e aí, faz alguma diferença? Rodolfo primeiro, porque isso é matéria de M2. Você intubou, usou relaxante e vai usar o estímulo plexo, é isso? O estímulo plexo contração. E aí? Contração não vai adiantar o estímulo plexo, né? Por quê? Porque você está relaxado. E aí, então tá bom. Então eu vou mudar minha pergunta. Agora eu quero usar, eu fiz uma hack, e aí agora eu quero fazer um bloqueio de nervo femoral. E aí, faz diferença? Eu vou usar o estímulo plexo com ultrassom. Segue sem ter estímulo. Vai funcionar só o seu ultrassom. Karen, quer falar aí? Eu discordo dele, eu acho, mas eu não tenho conhecimento, não. Mas eu discordo, eu acho que altera sim, porque a sensibilidade do nervo ali vai sim influenciar nas duas. Gente, não, isso então vai ficar. Você quer responder, Karen? A gente deixa para eles pensarem e depois a gente discute isso, que é importante. Não é intuitivo e é importante. Então errei. Hein, Karen, você que manda. Fala ou não fala? Fala aí, gente. Tá bloqueado, Karen, tá bloqueado. Fala aí, Loren, que já tem muita anatomia para rever. Não, então, se a gente fez um bloqueio neuromuscular, a gente bloqueou na altura de quê? O que está bloqueado? Placa motora. A placa motora, a junção neuromuscular, né? Então, o que adianta eu, com um estímulo elétrico, ir lá catucar o nervo e emitir? O que vai adiantar? Eu tô com a minha placa motora bloqueada. Então, assim, não vai adiantar, né? Sim. Uhum. Aí eu fico com o meu ultrassom, então, realmente. Agora, e a hack? Você bloqueou raiz? Eu tô com a minha placa bloqueada. Não, você bloqueou raiz. Eu fui lá e tô estimulando o nervo, cara. Eu tô lá no finalzinho, eu tô cutucando o nervo, eu tô jogando uma onda em cima dele, né? Eu tô jogando um estímulo elétrico em cima dele. O músculo vai responder? Vai. Então tá bom. Era isso. Vai responder, agora fez todo sentido. Claro. Então, quantas hacks você já viu seguidos? É porque o pessoal realmente não tem usado estímulo plexo no serviço. Mas eu fiz com a Isabela uma vez. Você se lembra, Isabela? E funcionou depois da hack? Perfeitamente, sim. Sim. Foi paciente do fêmur. Isso. Tava eu, você e o Luca. E funcionou no cutâneo lateral? Funcionou, a gente usou, a gente fez o bloqueio. Não funcionou no cutâneo lateral. Mas a gente não fez o cutâneo lateral, a gente fez o femoral. Certo? A gente fez o femoral. Então, não, mas o cutâneo lateral. Funcionou. Não entendi, Isabela. A gente fez o bloqueio femoral um dia. E a gente completou com o cutâneo lateral também. Aí eu perguntei se o cutâneo lateral a gente teve algum estímulo com o estímulo plexo. Não. Então tá bom. Porque ele é sensitivo, certo? Sim. Sim, o quê? Não, ele não é estímulo muscular, né? O cutâneo lateral. Isso, só sensitivo. Mas se você for ver aqueles cartazes que estão no nosso quarto, ele fala para usar o estímulo plexo quando você fizer o bloqueio do safeno. Por quê? Porque se você tiver estímulo, você está próximo de uma estrutura que você pode lesar com resposta motora. Porque esses pacientes nos Estados Unidos, a maioria, se
for ver nos trabalhos, eles não fazem a hack e depois o bloqueio. Eles fazem um bloqueio com uma sedação leve. E aí, se você fizer o bloqueio do safeno com uma sedação leve, você estiver dentro do safeno, você vai ter dor. Então, eles estimulam a utilização do estimuloplex em nervos sensitivos para você ver se aquele paciente vai ter dor, você está injetando dentro do nervo. Capite? What else, gente? Puxa mais Minha alguém aí uma pergunta, pergunta. cara, é em relação assim, à utilidade clínica do axilar no dia a dia, porque eu vejo as pessoas cada vez usando menos o axilar, usando o infraclavicular, tendo preconceito com o axilar, que é um bloqueio que eu julgo ser tão fácil na minha ignorância, assim, do ponto de vista de visualização, de ter o marco anatômico da artéria axilar. Por que as pessoas estão diminuindo o uso do axilar, indo para o infraclavicular? Se você fazendo isso também, ou se você continua fazendo axilar, ou se você abandonou o uso do axilar na sua prática clínica? É uma dúvida que eu sempre tive. Assim, é um bloqueio clássico que está deixando de ser utilizado. Às vezes você vai falar assim, então venha fazer o axilar. A pessoa te olha até de orelha, nariz torcido. E eu não sei por quê, o bloqueio é tão bom, né? Tão fácil, assim, no ponto de vista de marcos anatômicos, eu não vejo nenhum bloqueio com tantos marcos anatômicos como o bloqueio axilar. Mas quanto mais você bota agulha, maior a chance de você ter uma lesão do nervo. O bloqueio do axilar, você dá umas 4 agulhadas, mais ou menos. Então, você tem um aumento da incidência de neuropraxia, de fazer alguma lesão do nervo. E aí, eles preferem fazer o bloqueio, o infra ou o supra, depende da sua cirurgia. O infra, quando o paciente é obeso ou muito forte, eu evito, se a minha imagem não tiver 100%. Agora, eu acho que o axilar tem uma indicação clássica, que é um serviço de residência médica. Se eu posso fazer um bloqueio ensinando o residente a botar 4 vezes a agulha no mesmo bloqueio, por que eu vou fazer o bloqueio botando ele só com uma agulhada? Então, eu acho que é uma indicação importante. Se ele pode procurar o mediano, procurar o radial, procurar o músculo cutâneo, procurar o ulnar, eu acho que é mais legal ele fazer o bloqueio dos nervos separados do que ele botar uma agulhada uma vez só. Ele vai ter a curva de aprendizado dele vai ser mais rápida. Isso não é um pensamento meu, não, tá? Tem livro de bloqueio, quer dizer, te mostrar, tem um livro muito bom de bloqueio, educação e bloqueio. Eu perdi. E no doente anticoagulado, você não prefere o axilar também, porque você pode comprimir um sítio compressível? Sim, também. Esse também. Mas lembrando que no axilar tem muita veia. Quando tem muita gente que bota o probe e fica apertando direto. O ideal é você bota o probe sem pressão, que você tem que identificar as suas veias também, além da artéria. Então, quando você bota o probe com pressão, você está comprimindo a sua veia. Você não sabe se você perfurou, injetou lá em volta e ela está perfurada, depois você vai soltar, nem vai ver, ela vai ficar babando e vai ficar absorvendo aquele anestésico e pode fazer uma intoxicação. Então, você bota o probe mais superficial, né, com menos pressão, vê onde está a veia. Se você conseguir fazer com o probe assim, bom. Senão você aperta, mas você já sabe onde está a veia. E o axilar também é muito bom para você fazer uma técnica de injeção enquanto você vai com a agulha. Como a profundidade é muito curtinha, você vê a sua agulha entra bem quase paralela, né? Você tem uma imagem muito bonita da agulha. Então, você pode ir indo com a sua agulha, quando você vai para o ulnar, que ele é mais para dentro, ele é mais posterior, você pode ter uma estrutura, quando você está entre a veia e a artéria, tem uma veia que fica, às vezes tem paciente que tem a veia embaixo da artéria. Entre uma e outra, você pode botar pertinho, injetar e indo com agulha, quando você está vendo direitinho. Isso é uma técnica para afastar as estruturas enquanto a sua agulha está passando, mas isso só dá para fazer em bloqueios superficiais e com um grau de proficiência, mas é um treinamento muito legal. Não é diferente do procurar agulha e injetando onde você está. Nesse que eu estou falando, você está vendo a sua agulha por completo, é tipo sprays as you go. Você injeta conforme você vai, com as 2 mãos. O que mais? Calma aí que eu vou pegar o livro. Alguém tem mais alguma dúvida?
Karen, eu tenho uma dúvida, na verdade, se você puder me ajudar, eu sempre quando vou fazer o intercosto, eu tenho dúvida aonde eu faço, se eu uso uma agulha de insulina, se eu uso uma agulha preta, quanto que eu faço, eu nunca sei que altura do braço eu faço essa, porque a gente não enxerga, né, com ultrassom, então eu não sei, nunca, eu fico sempre perdida, eu sempre faço em alturas diferentes, queria saber se tem marcos anatômicos ou alguma coisa para me guiar de fato. Não, você tem que fazer, a altura tem que ser uns 2 dedos acima de onde você vai botar o garrote. 2 dedos acima de onde vai botar o garrote, tá? Para você não bloquear só onde está o garrote, que essa parte do começo do garrote pode esquemiar e doer também. Então, os 2 dedinhos acima eu faço as cegas com agulha preta, faço uns 4 ml, que eu faço 4 ml por nervo, mais ou menos. Ah, beleza. Beleza, show, obrigada. A dose que eles falam de 3 a 5 ml por nervo. Em geral, eu faço 4. Se eu não tiver um bloqueio mais ruim, eu acabo fazendo mais. Mas em torno de 4 ml. Aí eu boto 2 para cima e 2 para baixo. Eu boto aqui bem no meio do braço, bem no meio do braço, que eu digo meu braço é fino, né? Da largura aqui do braço. Eu boto aqui no meio, aí boto 2 ml para cima, 2 para baixo, na parte medial do braço. Beleza, show. Obrigada. Nada. Ó, o livro de educação e anestesia é esse aqui. É muito bom para quem quiser. Staff, né? Residente não precisa desse. Tem esse aqui muito bom também, mas é em francês. Alguém lê francês sem ser a Camila? Acho que não. Esse foi meu primeiro livro de ultrassom. Camila, tá aí não, né? Pois não. O que mais? Ah, tem esse aqui, ó. Depois eu vou fazer as perguntas com vocês. Tem várias perguntas legais, mas eu achei que vocês iam ficar meio chateados comigo. Eu não botei quiz. Mas aí eu mando só a gente. Só de múltipla escolha. Então, eu acho que por enquanto é isso. Mas alguém quer perguntar? Alguma consideração? Então, muito obrigada a todos. Nosso próximo tema sou eu que vou dar, né, Ju? Você que tá com... É bloqueio do canal dos adutores e bloqueio do nervo femoral, certo? Sim. Porque vai ser entre 2 provas nossas, aí ficou mais fácil eu apresentar essa semana e semana que vem ser você. Ô, Karen, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo, Gilson. Você vai falar de PEG também? Não tá no nosso cronograma, mas se você quiser eu acrescento. Ah, se possível, cara. Acho que interessante. Show. Pode, puder, então eu vou botar femoral, canal e PENG. Primeiro dá uma pincelada aí, por favor. Beleza, pode deixar. É que eu tinha botado os mais basicões para eles, mas como sou eu que vou dar, eu acrescento. Ah, ótimo. Brigadão. Cara, antes de terminar, eu queria falar para os residentes o seguinte. Toda vez que a gente está apresentando sessão, vem um assunto assim, isso aqui seria um bom tema de TCC. Aquele tema, aquela aula que a Karen deu de idoso frágil, eu não esqueci daquele TCC. Eu quero que um de vocês, qualquer um dos 3, assuma aquele projeto de medir o reto femoral, né, o músculo, né, e escreva o trabalho, traga para a gente levar lá no comitê de ética. Pode ser a ideia que vocês quiserem, uma coisa bem simples, a gente vai elaborando. Eu não quero ficar essas coisas no ar, não quero que um de vocês 3 defina isso. Preferência o Rodolfo, que é o cara que está com a corda mais no pescoço. Mas, assim, eu quero que um de vocês, a gente levantar uma coisa, esse do nervo frênico aí que a Karen falou hoje, eu quero que outra pessoa já assuma esse projeto de vez. Senão fica tudo no ar. É aquilo que eu falo assim, brainstorm só faz sentido se fizer chover. Assim, não adianta ficar fosforilando aqui e a gente não assumir um projeto, entendeu? Eu quero que um agarre esse projeto de medir lá, na hora do bloqueio femoral, na emergência, que a gente fizer o bloqueio femoral, medir, né, a musculatura da coxa do velhinho e frágil, e eu quero que um agora faça essa coisa do bloqueio que a Karen sugeriu aí, pode perguntar para ela, sugerir, escreve alguma coisa. Se vocês não escreverem algo, a gente não consegue criticar e evoluir até fazer um projeto de pesquisa, entendeu? Assim, a gente tem lá a estatística já trabalhando lá na sala 166, então eu quero que vocês usem a cabeça de vocês
pega lá artigos, pega trabalhos na literatura, se vira lá, cata lá e acha e faz uma coisa, pode copiar uma coisa, a gente modifica, mas eu quero que só está faltando mais um, então agora, que 2 residentes já têm projetos de pesquisa. Um é o do esofrágio e outro agora do diafragma, que a Karen falou na aula hoje. Então, a gente vai, assim, materializar as ideias, entendeu? Porque uma coisa que eu não aguento é fosforilação sem execução. Então, O outro pode ser da visita pós também, né, Rafa? Não, assim, pode ser o que for, mas tem que materializar alguma coisa. Vocês ficam fosforilando e não materializam nada. Eu quero que materialize alguma coisa, tá, gente? Vamos fazer isso por mim, por todos nós? Então, senão acaba a residência e não tem projeto de pesquisa, aí vocês não ganham diploma de residente. Tem um montão de gente aí no mercado que não tem o título de especialista. Sabe por quê? Porque não entregou o TCC. Pode parecer absurdo, mas tem muita gente no mercado assim. Eu não quero que vocês sejam isso, entendeu? Assim, a gente tem tempo. Cara, e são 2 grandes ideias que a gente teve ao longo das sessões que não podem ser perdidas, entendeu? Então, pega lá o artigo lá naquele WhatsApp lá do residente lá, que tem um artigo, tem a ideia, só faz um desfecho primário e 2 desfechos secundários. Isso já dá 3 trabalhos, entendeu? Faz um desfecho primário simples. E a gente traz para a gente vai corrigir, o que a gente souber corrigir, a gente leva lá na estatística, ela ajuda a corrigir, e a gente começa, entendeu? Porque senão a gente não faz. Tá bom? Então, toda vez que tiver uma ideia aqui, a gente vai materializar ela de alguma forma. Tá beleza? Então, escolhe aí, eu quero semana que vem, já que me diga, na próxima reunião da semana que vem, eu quero que me diga quem vai ser responsável pelo trabalho da mensuração do músculo reto femoral no bloqueio periférico do nervo femoral lá na emergência, no idoso frágil, em qualquer momento, aí vai ter que decidir o que vai fazer, seja no centro cirúrgico, ou seja na emergência. E agora, o nível frente, pode trocar a figurinha com a Karen lá para dar uma ideia inicial e alguém escreve. E aí, já em 2 semanas, já bota um manuscrito aí para a gente ter uma ideia do que vocês pensaram e a gente ir, tá? Beleza? Combinado? Combinado. Então, beleza, acho que a gente podia esperar a nacional, né, para eles escreverem. Tá bom, então pelo menos na semana que vem alguém pelo menos fala quem é o dono da ideia, quem é o dono do projeto de cada um, e aí terminou a nacional, 2 semanas depois vocês mostram um manuscrito pra gente, combinado? Beleza. Certo, combinado. Então beleza, gente, valeu, gente, obrigado, boa noite. Parabéns, Karen, parabéns, Ju. Valeu, galera. Agora, se alguém quiser se candidatar para a aula que vem ser modelo, porque não vai dar para mostrar femoral, canal e PENG. Aí, quem quiser se candidatar, me manda um zap. Não vai ser com os videozinhos do Nissora mesmo, tá? Beijo para vocês. Se precisarem, eu tô aí, é só me avisar. Valeu. Sempre, né, Rodolfo? Sempre cobaia. Foi uma indireta para você. Ainda bem que você captou vossa mensagem. Valeu. Só me avisar aí. Valeu, galera. Boa noite. Parabéns, Ju. Foi ótimo. Valeu. Obrigada.